Colossenses capítulo 2, versículo 6. Nós vamos ler este versículo, dando introdução àquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Todos encontraram? Amém. Nos diz assim a palavra de Deus: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Vou ler mais uma vez. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus mais uma vez. Deus, estamos na tua casa, na tua presença. Aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo. Já sentimos a tua presença neste lugar. Já cremos, Jesus amado, na liberação de milagres na vida do teu povo nessa noite. Ó Deus eterno, e agora estamos diante da tua palavra e te pedimos que o Senhor use de misericórdia e me use como canal de bênção para a tua igreja. Que os nossos corações, a nossa mente esteja agora, Senhor, abertos para ouvirmos a tua voz. Fala conosco, é o que nós te pedimos no nome de Jesus, amém? A vida cristã, ela não se resume a eu ser batizado nas águas, ter levantado a minha mão um dia, aceitado a Jesus como Salvador. A vida cristã não se resume a você ser membro de uma igreja, fazer parte de um ministério. A vida cristã não se resume em você ser um obreiro na casa de Deus, um evangelista, um pastor. A vida cristã, ela não se resume em você talvez poder dizer que você tem sido um instrumento usado na mão de Deus. Tudo isso é muito bom, mas a vida cristã é muito mais do que isto. Vivemos em um tempo que a igreja tem sido procurado por muitas pessoas com o propósito e o interesse de receber alguma coisa. Alguns vêm à igreja, alguns decidem tornar membro de uma igreja, porque depois de muita luta, de muita prova, ele acha que fazendo parte de uma igreja ele pode melhorar até o seu poder aquisitivo. Alguns, depois de sofrer com tanta enfermidade, procuram a igreja para receber uma cura. Outros procuram a igreja porque socializa melhor no meio dos crentes. E talvez por falta de outra opção ele decide fazer parte de uma igreja. Inúmeros motivos eu poderia listar aqui, de motivações que me levam a fazer parte de uma igreja. Mas nessa noite eu quero te dizer que a nossa motivação tem que ser muito mais do que isto. Muito mais do que você receber um título. Muito mais do que você ser usado nas mãos de Deus. Muito mais do que você melhorar o seu estilo de vida. A nossa motivação deve ser não por aquilo que Cristo pode ou irá fazer por mim. A motivação de eu ser crente tem que ser, em primeiro lugar, pelo que Ele já fez, que foi morrer na cruz do Calvário e perdoar os meus pecados. Há um tempo atrás eu conversava com um rapaz que trabalhava comigo,
há uns 4 anos atrás, e eu comecei a evangelizar. Ele disse: pastor, eu já fui evangélico, eu e a minha família aceitamos a Jesus um dia, mas eu saí, eu e a minha esposa, só minha filha está lá, e eu não quero mais saber destas coisas. Eu não quero mais entrar numa igreja evangélica, nem tão pouco tocar no assunto. E eu disse: mas por quê? E ele disse: porque quando eu resolvi ir para a igreja, eu cheguei ali, eu levei a sério, eu membrei, eu fui batizado, mas com 2 anos que eu estava na igreja, eu perdi tudo. E eu disse para ele: olha, o problema foi as suas motivações. Você não pode vir a Deus com o intuito de preservar o que você tem, ou então de enriquecer mais. Nós temos que entender que nós venhamos a Cristo para que um dia nós possamos morar lá no céu. Este texto que eu li da palavra de Deus, apenas um versículo, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colosso, ele diz: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Aqui eu encontro 2 verbos: receber e andar. Se eu perguntasse em particular para cada um de nós que está aqui: você já recebeu Cristo? Você diria: sim, eu já recebi, porque todos nós recebemos. É difícil você encontrar alguém e perguntar para ele: você já recebeu Cristo? E ela dizer que não recebeu. Ainda mais no Brasil, um país considerado cristão. Eu diria que 90% do brasileiro, se você perguntar se ele já recebeu Cristo, ele diria: sim, eu já recebi. Receber Cristo todos nós recebemos. Mas a vida cristã, ela não está parada em apenas receber. A vida cristã é muito mais do que isso. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colosso, e a história diz que o apóstolo Paulo não conhecia os irmãos de Colosso. O apóstolo Paulo estava preso e estava ali na frente da igreja Timóteo, o jovem Timóteo, diante da igreja de Colosso, e ele começou a ter alguns problemas ali. A igreja de Colosso começou, no meio do cristianismo, relativar algumas coisas. Começaram a torcer o evangelho. Ao ponto do jovem Timóteo procurar Paulo na prisão, relatar para ele a situação da igreja, pedir ajuda a Paulo. E Paulo então escreve essa carta à igreja de Colossos. Paulo, escrevendo essa carta, ele desafia os irmãos que estavam em Colossos a resistir fortemente contra os falsos ensinos. Ele desafia a igreja a resistir tudo aquilo que estava contra o evangelho. E o apóstolo Paulo apresenta o evangelho através da carta aos Colossos. Ele mostra Cristo, Criador, cabeça e Salvador. Porque Cristo ele criou, Cristo é a cabeça e ele é o Salvador. E o apóstolo Paulo então, escrevendo, ele diz: olha, qualquer outra doutrina não é nada mais do que filosofia e vãs sutilezas do homem. O apóstolo Paulo, ele me ensina que Cristo nos desafia, o evangelho nos desafia, o Espírito Santo quer nos levar muito mais do que apenas receber a Cristo. O apóstolo Paulo diz: assim como recebestes, andai nele.
A Bíblia diz em 1 João, no capítulo 2, o verso 4 e o versículo, até o versículo 6, diz: quem diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, ele é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. O desafio nosso é andar como Cristo andou. Pastor, eu já recebi, muito bom. Pastor, eu já tenho Cristo na minha vida, muito bom. Mas Deus nessa noite desafia a igreja que cresce a andarmos nele. Aleluia! Temos que andar em Cristo. O nosso desafio, andar nele, significa ser parecido com ele. Definitivamente Jesus não queria que a igreja fosse chamada de cristãos ou de cristianismo, de uma religião, não. O propósito de Jesus é muito maior do que isto. Jesus não queria que no mundo moderno que nós vivemos, tantas religiões, tantas igrejas, tantas denominações, tantos nomes, tanto movimento, mas o propósito de Jesus era que nós andássemos nele e começássemos a viver como ele, ser parecido com ele. O desafio, o propósito de Jesus morrer na cruz do Calvário, salvar eu e você, é para que nós mudássemos a nossa vida. É uma filosofia de vida. Você tem que viver diferente. Os seus propósitos, o seu caminhar, o seu andar, o seu falar tem que ser diferente. Filosofia de vida, mudança de vida. Nós temos que andar nele, porque só aceitar não te muda nada. Aceitar Jesus você pode aceitar e continuar uma vida de pecado, uma vida sem largar as coisas que estão no mundo aí. Você apenas o aceita. Mas o desafio da igreja é, além de aceitar, é andar nele, andar em Cristo. Paulo está dizendo, não basta receber, andai nele. 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 17: por esta razão estou lhe enviando a Timóteo, Paulo dizendo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo. Olha o apóstolo Paulo dizendo para a igreja em Colossos: olha, vocês não me conhecem, mas quem está sendo enviado, Timóteo, ele vai trazer a lembrança, o meu estilo de vida, como eu andei com Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo diz, sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos que parecer com Cristo. Quando as pessoas lá fora olham para nós, será como ela nos vê? Ser cristão é muito mais do que reunirmos num quadrado. Deus nos desafia a sermos diferentes lá fora. O jeito de eu falar, as conversas, não apenas o modo de vestir, mas estilo de vida, mudança de vida. Quem rouba já não rouba mais, quem mata já não mata mais, quem mente já não mente mais, quem fofocava já freia a língua, porque você mudou de vida. Andar nele é ser parecido com ele. É interessante, a Bíblia diz, se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, diz a Bíblia, o próprio Jesus diz, se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis algumas coisas. É isso que está escrito. Pedireis tudo e vos será feito. Diante dessa afirmação eu me pergunto, será que eu estou vivendo como Cristo gostaria?
Se Ele diz que eu posso pedir tudo, tudo, mas para que aconteça alguma coisa, eu tenho que estar nele, e Ele tem que estar em mim, a sua palavra tem que estar impregnada em mim. Definitivamente eu aprendo com o apóstolo Paulo, e na vida cristã, depois que eu aceito, eu tenho que andar nele, e o processo continua, eu tenho que começar a ser parecido com ele. Eu não sei se você já leu. Se não leu, vai lá no Google, coloca lá o nome, pode colocar em português que vai aparecer a história dele. Um apóstolo indiano chamado Sadhu Sundar Singh, mais conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos. Um príncipe que largou toda a sua riqueza, largou ali a proposta de assumir o trono um dia, para viver como Cristo, para ser parecido com Cristo. Evangelizou a Ásia. O seu grande desafio era atravessar ali ao mundo árabe, ministrando que Jesus salva, cura e leva para o céu. O desejo dele, por 3 vezes ele tentou atravessar o deserto da Sibéria, chegar ali, naquela cidade afastada de Deus. Mas num dos seus testemunhos ele diz, alguém conta, ele estava fazendo um evangelho nas ruas ali na Inglaterra. Tinha uma mulher muito enferma. Jesus mandou ele ir lá e orar por aquela mulher. A história diz que Sadhu Sundar Singh chega na Inglaterra com o mandado do céu, pregar e evangelizar uma mulher. A história diz que ele chega na porta da casa dessa mulher ali na Inglaterra, bate na porta, a empregada vai até a porta, e quando ela abre a porta, ela vê aquele homem ali na porta, e ele diz, olha, Jesus me mandou aqui pregar, ministrar cura para sua patroa. A empregada correndo, fechou a porta na cara dele, voltou, deu a notícia para a sua senhora, e a sua senhora disse, mas cadê ele? Como é ele? Como ele se parece? E a empregada não havia nem perguntado o nome, não havia o identificado. Ela apenas diz, olha, eu não sei quem ele é, mas uma coisa eu sei, ele é muito parecido com Cristo. A história diz que na sua terceira tentativa de atravessar o deserto, ele desapareceu aos 40 anos de idade. O seu corpo não foi achado. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que ele viveu uma vida de testemunho, ao ponto de as pessoas olhar nele e identificar Cristo na sua vida. O desafio da igreja é nós sermos parecidos com Deus. A Bíblia diz que houve um homem na terra chamado Enoque. Ele andava com Deus, andava ao lado de Deus, ao ponto de Deus um dia dizer, olha, Enoque, quer saber de uma coisa? Vem para cá, vem morar comigo. E a Bíblia diz que Enoque foi levado e já não estava mais na terra. A Bíblia diz que Noé andava com Deus, e por causa de Noé andar com Deus, ele e a sua família foi salva do dilúvio. Nota que não era a esposa de Noé que andava com Deus, não eram os filhos de Noé que andavam com Deus, era Noé. Mas por causa de Noé, a sua casa, os seus filhos foram salvos. Eu quero te dizer, ande com Deus e você vai levar muitos a ser salvos. Andar com Deus é o nosso desafio.
O versículo que eu li diz que nós recebemos, devemos andar nele. Em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, versículo 1 diz: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Aceitei a Cristo, ando agora com Ele. O terceiro desafio, que eu cresça. Precisamos crescer. Às vezes nós vemos pessoas que estão há muito tempo no cristianismo, mas não cresceu, está raquítico. 10 anos, 20 anos de cristianismo e está raquítico, não cresceu nada. O desafio de Deus para mim e para você: cresça no nome de Jesus. Cresça. O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz que chega um tempo que nós devemos deixar o leite de lado, hora de já estarmos alimentando comida sólida. Comportamento infantil já não cabe mais para nós. Já estamos no outro nível, já aceitamos, já andamos com Ele, agora estamos no nível de crescer. E quando nós crescemos, nós nos tornamos mais próximos de Deus, ao ponto de homens como Moisés. A Bíblia diz que Deus falava com ele face a face. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Não era amigo do Obama, era amigo de Deus. Meu amigo Abraão. E Deus, ele parava Abraão, contava algumas coisas, seus projetos, seus planos. Ele mesmo notificou Abraão que destruiria Sodoma e Gomorra. Aí você pode me dizer: pastor, você está me dando exemplo de pessoas do Velho Testamento. Pois bem, João no capítulo 15, o verso 14 e o verso 15 diz: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não vos chamo servos, porque o servo ele não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso eu vos tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Chegou um ponto que agora os discípulos se tornaram amigos. Que Deus nos ajude a sermos amigos de Deus. Que Deus nos ajude a crescermos nele ao ponto de sermos chamados amigos de Deus. Que Deus nos ajude neste século sermos parecidos com Cristo. Que Deus nos ajude a andarmos nele. Temos que crescer. Na igreja, infelizmente, tem dois tipos de crente: crente girafa e o crente tartaruga. Ambos comem da mesma folhagem, a cadeia alimentar é a mesma, porém a tartaruga só come o que está embaixo, enquanto a girafa come o que está em cima. E a tartaruga não pode criticar a girafa, porque ela não pode alcançar o que está em cima. Que Deus nos ajude a sermos crente girafa, comer só a cadeia em cima, o que está em cima. Que Deus nos ajude a sermos crente águia e não crente galinha. É hora de nós sairmos do que está aqui embaixo, porque Deus quer nos levar num nível mais alto. O propósito de Deus é se revelar a nós, ao ponto de nós sermos chamados amigos de Deus.
Esse não foi um privilégio para Enoque, para Abraão, para Moisés, para Noé somente. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus pode se revelar a você nessa noite. Deus pode entrar no seu quarto, bater na sua porta e falar com você, porque o nosso Deus fala. O nosso Deus não é um Deus mudo, nem tão pouco indiferente. Ele continua agindo na terra. E o que impede a minha relação com Deus é eu mesmo, é as minhas atitudes, é o meu querer, o meu propósito. Eu me lembro quando eu me converti, eu tinha vontade de ver o sobrenatural, eu queria ver anjo. E eu e um amigo meu, nós falamos, vamos para a caverna, vamos ficar lá. E nós ouvimos alguém dizendo, olha, se prepare, se você for na caverna, depois de 3 dias você vê anjo. Eu falei, então é isso que eu quero. E ele disse, olha, mas antes dos anjos vem demônio, aí depois que vem os anjos. Eu falei, não tem problema. Eu fui para a caverna de manhã, entrei naquela caverna, eu e meu amigo, passamos o dia todo ali lendo a Bíblia e orando. A fome aumentou. Já era 1 da manhã, não tinha sono, muita fome. Eu na expectativa de aparecer demônio, porque eu entendia que primeiro vinham os demônios para depois vir anjo. Mas eu estava decidido, eu quero ver anjo. Mas 1 da manhã veio uma tempestade, a caverna começou a encher de água, eu tive que sair. E depois de passar tanta fome, eu não tive coragem de voltar lá em outro dia mais. Porque o desejo de ver anjo foi apagado pela fome que eu passei. Mas quer saber de uma coisa? Deus já entrou no meu quarto, com a barriga cheia assim, mas com o coração invocando o seu nome. Deus já se manifestou algumas vezes na minha vida. Porque Deus quer ver o que você tem desejo. Deus quer ver o que está no seu coração. O problema é que nós esperamos um pregador que faça um movimento para você ter experiência com Deus. E não é assim que as coisas acontecem. É você e Ele, é Ele e você. Eu independo de pregador, de profeta. Eu só preciso dessa palavra e o Espírito Santo na minha vida. Só isso, e a minha vontade é o suficiente para mim viver o sobrenatural na minha vida. O céu se abrir sobre mim. Filipenses no capítulo 3, o versículo 13 e o 14 diz: não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Efésios 1,18 diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele o chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Nós somos luzes, fomos iluminados, cidades edificadas sobre o monte. Ore para que a luz brilhe no seu coração. Ore para que você seja iluminado. E a Bíblia diz que uma cidade iluminada, colocada no monte, ela vira referência. Eu e você temos que ser referência neste mundo. A luz que está em nós é ela que vai fazer a diferença aí fora.
Quando alguém chegar perto de você, perguntando sobre Cristo, é a luz que está em você que está provocando isso. Nós fomos iluminados, os olhos do coração. O apóstolo Paulo, ele ora dizendo: eu oro para que os olhos do coração, que Deus abra os olhos do nosso coração, para compreendermos as riquezas da glória, da herança que Deus tem para os santos. Porque nós somos cidades edificadas sobre o monte. Você não é uma cabana, você não é uma casinha na favela. Você é cidade edificada. Nós somos cidade edificada. Nós não passamos desapercebido. Quando nós chegamos num ambiente, a conversa muda por causa de nós. Quando você entra num ambiente distante de Deus, você muda o lugar, porque você é cidade edificada. Nós somos referência neste tempo. Nós não passamos desapercebido. Se você vacilar, pode ter certeza, muita gente vai ver. Tem muitos olhos postos sobre nós. Que Deus nos ajude a andarmos com o nosso coração iluminados pela presença do Espírito Santo, pela sua palavra. E que Deus nos ajude a não estarmos em apenas receber, mas que nós andamos nele, que nós cresçamos diante dele, e que o nosso coração seja iluminado. Você pode aplaudir ao nome do Senhor. Fique de pé. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruído, crescendo em ações de graça. Aqui está o apóstolo Paulo apresentando para nós um plano de carreira. Nas empresas modernas, todo empregado ele recebe em mãos plano de carreira. Você deixa de ser um funcionário comum para se transformar num polivalente. No reino de Deus não é diferente. Nós temos um plano de carreira. Você aceitou? Amém. Não pare só em aceitar. Não é suficiente. Aceitou, anda nele. Às vezes nós vemos pessoas que aceitam Jesus e depois saem, e eu começo a me preocupar. Será que é o discipulado que não está funcionando? Será que é o pastor que não está fazendo a coisa certa? Será que é a igreja que não está sabendo receber os cristãos? Por que tantas pessoas entram e saem, não permanecem? Eu descubro aqui que o problema não é do pastor, não é do professor, não é da igreja. O problema é que tem muita gente que só aceita e fica nesse primeiro plano. Aceitou. Deus tem uma proposta maior para nós. Além de aceitar, ande nele. Se você andar nele, independente de pessoas, você vai servir a Cristo. Independente do irmão estar sorrindo para você ou não, você serve a Cristo. Anda nele, cresça nele. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Pai de amor, Deus de
de misericórdia, ouvimos a tua voz nessa noite, a tua palavra. Aqui está nós, Senhor, igreja do Senhor, que um dia te aceitamos como Salvador. O Senhor fez morada no nosso coração. Mas eu te peço, meu Deus, ajude-nos, não apenas ficarmos no nível de aceitarmos, ajuda-nos a crescermos, ajuda-nos a andarmos em Cristo. Assim como a igreja de Colosso foi orientada a resistir às vãs filosofias, ajuda-nos neste tempo a termos os nossos pés, Senhor, firme, e os nossos olhos fitos no Senhor, e que os nossos corações sejam iluminados, e que cada um de nós, Senhor, sejamos cidade edificada no nome de Jesus. Eu profetizo cada vida aqui, Senhor, abençoada por Ti. Eu profetizo, Jesus amado, experiência nova na vida da Tua igreja. Que cada um de nós, Senhor, sejamos pessoas prontas para dar